Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais essa aula do curso de ArchiCAD 23. Eu sou o David William, arquiteto e professor aqui da Corale Cursos. Nessa quinta aula do nosso módulo da unidade 2, do módulo base, nós vamos ver um pouco sobre a ferramenta guarda-corpo, que desde a versão 22 é uma ferramenta bem dinâmica dentro do ArchiCAD, com uma série de configurações. Então, para isso, vocês vão baixar aí o arquivo que foi disponibilizado para vocês da aula de guarda-corpo. É o mesmo arquivo da aula de escada, a diferença é que já vem com as escadas inseridas. Se vocês tiverem salvo o arquivo de vocês com a escada, não precisa baixar de novo. Então, vamos entrar aqui no nosso arquivo. Ele vai perguntar também se é para ler, sim, da mesma forma que nas escadas. Pode fechar a extensão. E aqui nós temos a escada naquela laje e aqui a escada da escada enclausurada, né? Então, antes de usarmos ela propriamente dita, vamos entrar aqui nas definições de guarda-corpo, também aqui, e vamos dar uma abertura aqui nas definições. Antes de mais nada, isso aqui, ó, estático e associativo. Sempre mantenha o associativo, porque o guarda-corpo é uma ferramenta vinculada à ferramenta escada. Então, se você coloca como associativo, ela vai fazer essa associação automática, tá? As questões de origem e da cota zero, né, no caso da altura, e também do piso de origem, né? Então, como todas as demais ferramentas. Essa questão do layout, quanto à visualização em planta, como que a gente quer que ela seja vista, cada elemento. Símbolos também, como se a gente quer que eles sejam vistos de acordo com a OVM ou se a gente quer fazer isso de forma automática, que vai ser manual, né, no caso, que vai ser visto ou não. Se a gente vai sobrepor alguma coisa em planta. As marcações de interrupção são aquelas marcas de corte, né, que ficam em diagonal. E as classificações também, sem muito segredo. Aqui em segmento, a gente pode então definir como que vai ser o perfil dessa nossa escada. Lembrando que a escada é um perfil replicante, ou seja, ela tem isso aqui como estrutura fixa e a gente pode replicar ela, tá? A gente tem a opção de, por exemplo, de modificar os balaústres, de modificar o corrimão, de modificar a barra superior, a inferior, os postes externos e os painéis, que nesse caso aqui eles não estão aparecendo por conta do tipo de escada que nós estamos utilizando. Aqui na barra superior, nós temos aqui as definições da barra, então a gente pode escolher o tipo de barra que a gente vai utilizar. Temos também aqui na segunda opção de definições de componente como que vai ser o perfil dessa barra, o desenho que ela vai ter e as suas respectivas dimensões e materiais. Se ela vai ter algum tipo de fixação, né? No caso, essa barra ela vai estar fixada, por exemplo, aqui na chapa do guarda-corpo, e como que vai ser essa fixação. A distribuição desses fixadores, né, no caso como a gente desabilitou aqui, agora a gente consegue espaçar ele, né, no número X de divisões, mudar um layout, enfim, a gente consegue configurar isso de forma manual. As representações em planta, se por exemplo aqui a gente quer que o símbolo dela tenha o traço no meio, seja só o contorno, seja só o traço, né, e a gente consegue aqui configurar cada linha dele, cada perfil dele. As representações aqui também da mesma forma, né? No caso em 3D. Então, como que vai ser o contorno do guarda-corpo, do corte do guarda-corpo? A gente consegue fazer isso aqui em 3D também. Mudando aqui para o corrimão, nós temos então os tipos de barra para o corrimão, que basicamente é o mesmo, só que dessa vez a gente consegue configurar uma altura específica para ele e uma posição, se ele vai estar do lado direito, do lado esquerdo, ou dos dois lados, e um afastamento dele em relação ao eixo do guarda-corpo. Mesmas configurações, né? No caso aqui falando de perfil,
Aqui nós temos então, no caso do fixador agora, como que é este fixador, né? A gente pode definir cada dimensão milimétrica dele aqui, o espaçamento dele da mesma forma e a representação em 2D e 3D. Nas barras, a mesma coisa, tipo de barra. Aqui já tem a opção de não ter barra, né? É uma opção. Podemos colocar aqui também as medidas de altura, de distância. Observe que como a gente colocou sem barra, ele não vai dar as personalizações, né? Agora ele já habilita. E aqui são as mesmas configurações, com tipo só de suporte que muda, de fixação. Os postes internos da mesma forma, só que agora com opções diferentes de poste, né? A gente pode mudar o tipo desse poste e as definições também dele, no que diz respeito aos formatos, fixações e representação 2D e 3D. Os balaustres, né, a gente pode distribuir eles de uma forma padronizada, né, com comprimento, ou então fixa, e aqui no caso a paginação, por onde que a gente quer que esse padrão inicie, ou a um número específico de segmentos, a gente pode fazer isso. No tipo de balaustre, né, que vai ser usado aqui no poste do guarda-corpo, as definições dele, também com respeito a 2D, 3D e formato, e os painéis, no caso aqui se a gente está usando algum tipo de painel ou não. Os nós são os pontos de terminação ou de encontro, que por exemplo temos um exemplo aqui na finalização do poste né, do corrimão, das conexões e como que elas vão ser feitas, elas vão ser suavizadas ou não, o número de postes que vai ter e os devidos afastamentos, e depois as configurações individuais de cada um desses segmentos, né, do poste, das conexões em si e das terminações dos nossos guarda-corpos, tá? Então, vamos selecionar aqui de novo um modelo personalizado, né, que fica mais prático para a gente usar. Vamos utilizar inicialmente um guarda-corpo de vidro. Pode escolher qualquer um dos dois, né? Com ou sem poste. Vamos ver se com poste aqui. Uma vez que a gente seleciona ele em método associativo, nós podemos vir até aqui no pé da escada. Tá, só um detalhe, a nossa laje ela está invertida. Clica na laje e vem aqui, ó, localização do plano de referência. Tá vendo que a partir do plano de referência a laje está acima. Coloca ela abaixo, que a gente consegue ver a base aqui da nossa escada. Seleciona o guarda-corpo. Quando a gente posiciona o guarda-corpo na lateral assim, do piso da escada, a gente consegue ver essa linha azul de referência, que é no caso a nossa linha de associação. A gente clica nessa linha e leva o guarda-corpo até o final dessa mesma estrutura dessa linha e dá um clique. Como a gente tem também todo esse mezanino, vamos também colocar esse guarda-corpo dando continuidade neste mezanino, ok? Então para isso a gente vai vir até aqui na ponta, na hora que aparecer o martelinho, a gente aqui ó, fixa, no caso foi um símbolo, não, um sinalzinho, uma cruzinha. Vamos vir até o final dessa curva, deixa eu ficar melhor. Aqui, ele que não associou. Aí, agora sim. E aqui. E damos um último clique para finalizar. Ele não fez a associação aqui de forma automática. A gente pode fazer isso manualmente aqui no nosso primeiro pavimento, né? A gente pode selecionar esse guarda-corpo e fazer aqui o ajuste de forma manual, ou a gente poderia continuar insistindo nele até ele aparecer essa linha de referência que estava aqui embaixo. Deixa eu tentar com outro modelo de guarda-corpo, talvez seja o modelo dele que não está permitindo. Vou utilizar esse daqui. Deixa eu entrar aqui no piso terra.
Aqui. Aqui. Tem que tentar achar aqui o eixo, né? Tentar inverter aqui pra ver se fica melhor. Agora sim. A gente mudou a geometria aqui, ele achou isso com maior facilidade. Clicamos mais uma vez. E aqui nós temos então o nosso guarda-corpo inserido. Vamos agora fazer aqui da escada enclausurada, né? Dessa vez nós não vamos fazer um guarda-corpo, nós vamos fazer um corrimão. Então vamos selecionar aqui a opção de corrimão. Vãozinho aqui, ó, no cantinho dessa escada. Observe que apareceu, né, a linha azul. Vou subir até aqui em cima e clicar uma, duas vezes, ele insere. Agora na parte de dentro, a gente vem aqui na parte de cima, vamos só achar o ponto aqui de referência, uma, duas vezes, e ele insere. A gente pode observar aqui que aqui ficou errado, que o corrimão ele está entrando para dentro da parede. Vamos então ver como que a gente faz para corrigir isso aqui. Neste caso especificamente, nós vamos selecionar o corrimão, entrar aqui nas definições dele, em conexões. A conexão no caso não, perdoa, a gente vai vir em corrimão, aqui em definições de corrimão, e vamos alterar a posição dele, né? No nosso caso ele não era um problema ainda na conexão, a conexão a gente vai fazer depois. A gente vai dar um OK e ele inverte. Só que a gente vai ver aqui que ele está muito longe, né? Ó. O que a gente vai fazer então é reduzir essa área do corrimão. Agora sim a gente vai em terminações, corrimão 1. A gente pode escolher aqui o tipo de terminação que nós vamos utilizar e definir aqui as medidas baseadas num ângulo, né? Num raio aqui que a gente for utilizar. Nesse caso acho que a gente pode diminuir aqui para uns 5 centímetros, vamos ver como que fica. Ele está invertido, né? A gente precisa mudar a direção dele. No caso, para cá. Isso, agora sim. Essa opção aqui a gente consegue virar, né, o poste, as terminações, aqui a gente viraria, né, o segmento de um lado ou do outro, né, para baixo, pro lado direito ou esquerdo. E aqui a gente dá a dimensão que a gente quer dele, e essa aqui é o tamanho que ele vai ter neste corpo aqui, ó, do corrimão. Então ele ficaria dessa forma. Claro que tem alguns ajustes aqui, né? A parede aqui ficou um pouco atrás da escada, então ficou aparecendo esse pino aqui. A gente teria de corrigir também essa questão dos acessórios deste corrimão, né? A gente tinha visto a questão da distribuição, como que seria feito a melhor. A gente pode, por exemplo, remover aqui, ó, a fixação do primeiro e do último segmento, né? Que seria uma opção, né? Talvez, já que ele retirou de tudo. Até porque não tem um poste no corrimão. Pode reduzir ou aumentar aqui a divisão. Vou colocar aqui 1 metro para ver se ele melhora. Mas ainda não resolveu porque ele ficou aqui na ponta, né? Mas nesse caso aqui é por conta da parede. O de cima ele está no lugar exato que ele deveria estar. Mas como eu falei, isso vai de caso para caso. A ideia aqui não era fazer uma conexão perfeita, e sim mostrar como que a ferramenta funciona e o vínculo que ela tem com a ferramenta escada. Então por hora é isso. Obrigado por ter assistido até aqui.
e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.